E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na primeira rodada? Mitaram ou choraram? Caiu a minha bola de futebol. Percebi que eu colei ela de ponta cabeça, mas a vida é assim. Na próxima rodada eu mudo a bola e coloco ela certa. Primeira rodada do Cartola, vamos dizer que eu não chorei, mas também não mitei. Eu fiz 50,35, fiquei acima da média, que é muito importante, e consegui apenas 4,18 cartoletas. Óbvio que eu queria muito mais cartoletas, mas foi ok também, porque a média geral ficou em torno de 99 cartoletas. Ou seja, a galera perdeu dinheiro na primeira rodada, eu consegui ganhar um pouquinho, ganhei quase 5 cartoletas, então ok, queria mais? Queria mais, mas paciência, Cartola é assim mesmo, a segunda rodada já tá aí, a gente tem que focar mais uma vez em valorização. Logo vamos conquistar as cartoletas para usá-las durante toda a temporada de 2021. E eu sei que vocês vão me perguntar, Camila, onde está o seu time? E eu vou lhe responder. O meu time é exclusivo para o Cartola FC, para os perfis do Cartola. Então a minha escalação está no YouTube do Cartola. Meu time vai ser postado por lá. Você pode conferir pelo YouTube, pelo Instagram. Enfim, estou muito fina, eu apareço em vários lugares. E vocês podem ver a minha escalação para a rodada de número 2 no Cartola Oficial. E no sábado eu faço uma atualização, então que também é publicado nos perfis oficiais do Cartola, então não percam a atualização do time, mas já acompanhem como que ficou a prévia do meu time no YouTube do Cartola. Como vocês sabem, a segunda rodada também é focada em valorização, é mais uma rodada super importante para valorizar, ele é um pouco diferente da primeira. Ela também é muito importante porque como o mercado do Cartola está ajustando os preços dos jogadores, nesta rodada a gente tem que escolher jogadores que foram muito bem na primeira rodada, porque eles tendem a valorizar na segunda rodada também. Eu acredito que seja unânime que os dois confrontos favoritos para a rodada são os jogos do Fluminense em casa contra o Cuiabá e o Palmeiras em casa diante da Chapecoense. Tem bons nomes para a gente escalar na segunda rodada, inclusive que valorizaram bastante na primeira rodada e tendem a ir muito bem na segunda. A sugestão de goleiro para vocês na rodada é o Marcos Felipe, o goleiro do Fluminense, jogando em casa contra o Cuiabá, focada realmente no SG. Na primeira rodada ele foi muito bem, pontuou muito bem e agora joga em casa, então isso é um ponto super importante. Eu ainda não sei qual a melhor maneira, qual a melhor estratégia de goleiros para a temporada de 2021. No momento estou priorizando o SG, por isso eu trouxe o nome do Marcos Felipe para vocês. Outros nomes que eu considero bons nomes para a rodada é o Matheus Caviccioli, goleiro do América Mineiro, jogando em casa contra o Corinthians. O Matheus Klaus, fora de casa contra o Bragantino, uma aposta um pouco mais ousada. O Wilson do Palmeiras, jogando em casa contra a Chapecoense, pensando também num possível SG na partida. Minha sugestão de zagueiro para vocês é o Alain Perriot, zagueiro do Palmeiras, jogando em casa contra a Chapecoense, visando realmente um possível SG na partida. A gente não sabe como que a Chapecoense vem para esse jogo, o Jair Ventura acabou de assumir o comando do time, mas como o Palmeiras é favorito para o confronto, acredito que a gente possa realmente pensar no SG para esta partida. Outras opções de zagueiros para vocês: Lucas Claro do Fluminense em casa contra o Cuiabá, Miranda fora de casa contra o Atlético Goianiense, porque o São Paulo realmente tem uma defesa bastante forte, Pedro Henrique do Atlético Paranaense fora de casa contra o Juventude também, porque o Atlético Paranaense também é um time que é bem forte na defesa, e o Léo Ortiz do Bragantino jogando em casa contra o Bahia também pelo um preço bem legal, e um zagueiro que manteve SG na primeira rodada, então precisa de muito pouco para valorizar. Na mesma perspectiva da questão do SG, a minha sugestão de lateral para vocês na rodada é o Samuel Xavier, lateral do Fluminense, jogando em casa diante do Cuiabá. Na primeira rodada o Fluminense não levou o gol do São Paulo, então tá com uma defesa bem sólida e agora joga em casa e é favorito para esse confronto. Outras sugestões de laterais para vocês: Vitor Luiz ou Mike do Palmeiras, tem um preço muito bom, joga em casa
enfrenta a Chapecoense. O Igor Vinícius do São Paulo, mesmo sendo um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, o Paulo tem uma defesa muito boa e é um lateral que apoia bastante o ataque, então acredito que também possa ser um nome a ser lembrado e escalado nesta rodada. Aderlan do Bragantino jogando em casa contra o Bahia, foi muito bem na primeira rodada, manteve esse jeito, então precisa de muito pouco para valorizar. Enfim, tem bons nomes aí de laterais para vocês escalarem, optem por aqueles que realmente foram muito bem na primeira rodada. E é claro, também olhem os confrontos dos laterais, priorizem aqueles que tenham teoricamente um confronto mais fácil, que foram muito bem na primeira rodada e que podem, quem sabe, manter o SG. Minha dica de meio de campo é claro que vai ser o Lucas Evangelista, inclusive ele que salvou o meu time na última rodada, pontuou demais, valorizou super, agora joga em casa e enfrenta o Bahia. Ele é um jogador multi-scout, como eu falo pra vocês, a gente conta com gol, com assistência, com desarme, precisa de muito pouco pra valorizar, então o Lucas Evangelista tem que estar no time de vocês. As opções de meio de campo pra rodada são Tassiano do Bahia, que foi muito bem na primeira rodada, pontuou, valorizou, então precisa de muito pouco para esta rodada, então também é um bom nome. É o Gabriel Teixeira do Fluminense, na rodada contra o São Paulo, na primeira rodada, ele teve 2 desarmes, uma FT, custa muito pouco, é um meia super acessível e agora joga em casa e enfrenta o Cuiabá, então de olho nele, Gabriel Teixeira. Rafael Veiga, mais como uma aposta, porque na primeira rodada ele não valorizou, mas agora joga em casa e enfrenta o Chapecoense, então tem boa chance de, quem sabe, marcar um gol, dar uma assistência, então de olho no Rafael Veiga para rodada também. Jean Mota do Santos jogando em casa contra o Ceará. Eu sei que o Santos não tá numa boa fase, porém na primeira rodada ele fez mais de 4 pontos, valorizou, então tende a valorizar nesta rodada e joga em casa. Minha dica de atacante para vocês é o Caio Paulista, atacante do Fluminense. Contra o São Paulo ele fez 8 desarmes. Eu sei que é um jogo diferente agora contra o Cuiabá, porém como ele foi muito bem na primeira rodada, ele tende a valorizar ainda na segunda, então de olho no Caio Paulista para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É claro, os atacantes que foram muito bem na primeira rodada, Elinho do Bragantino, que fez mais de 12 pontos, agora joga em casa e enfrenta o Bahia. O Hulk fora de casa contra o Sport, o Atlético Mineiro tem um ataque muito forte, o Sport costuma levar gol. O Rony do Palmeiras, por mais que também não tenha pontuado e valorizado muito na primeira rodada, ele tem um confronto em casa contra o Chapecoense, se tem chance de marcar gol sim nessa partida. O Rossi do Bahia, porque foi muito bem na primeira rodada, precisa de muito pouco para valorizar. Técnicos dos dois favoritos são do Palmeiras e do Fluminense, Abel Ferreira e o Roger Machado. Caso vocês não consigam colocá-los por conta da cartoleta, a minha sugestão é o Lisca do América Mineiro. Então é isso, vocês têm que ver aí qual técnico cabe no bolso de vocês e priorizem aqueles que foram bem na primeira rodada. E pessoal, gostaram das minhas dicas para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro? Comentem aqui como que ficou o time de vocês, eu vou responder todo mundo, como eu sempre faço, a gente sempre conversa bastante pelos comentários, trocamos várias informações. E lembrando que o meu time real, oficial, está disponível no YouTube do Cartola e também no Instagram do Cartola, então confiram a minha escalação, como que ficou o meu time para a rodada. É claro que eu quero desejar uma ótima rodada aqui, a gente mite na rodada com pontuação, mas principalmente com valorização, porque realmente precisamos muito de cartoletas. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrita ou inscrito, ative o sininho de notificação, curta o vídeo, compartilhe e, é claro, comente bastante. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!